Everton Felipe não vem atuando desde que voltou ao São Paulo após o empréstimo para o Atlético Goianiense na temporada passada. Treinando com o restante do elenco no Esteira Barra Funda, o meio-atacante sofre com a falta de espaço com Crespo e a forte concorrência de garotos vindos de Cotia. Everton Felipe sequer foi relacionado por Crespo na atual temporada. Com a chegada de reforços como Bruno Rodrigues, que também vem tendo pouco espaço, e a promoção de garotos revelados em Cotia, o meio-atacante parece distante de se firmar no tricolor. Vale lembrar que Everton Felipe não foi inscrito no Paulistão, sendo incluído apenas na lista da Libertadores. Apesar de estar livre para atuar na Libertadores, a convocação de Crespo ainda não veio. Além de não figurar entre as primeiras escolhas de Crespo, Everton Felipe ainda vê os jovens vindos de Cotia ganhar espaço no Paulistão. Com a dura maratona de jogos nesse início de temporada, o São Paulo vem entrando em campo com formações alternativas repletas de garotos em algumas partidas do estadual, e essas novas caras têm dado conta do recado. Fato é, com ou sem o Everton Felipe, o São Paulo seguirá lidando com a intensa sequência de partidas em um curto espaço de tempo nas próximas semanas. Segundo o diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, o clube já está encaminhando o pagamento da dívida de Tietê ao Dinamo de Kiev da Ucrânia. Ele também relatou que o dinheiro que será usado vai ser da venda de Elinho ao Red Bull Bragantino. Tietê foi contratado pelo São Paulo em 2019 por um preço de 5 milhões de euros, 22 milhões à época, que seria pagos de forma parcelada. Contudo, a gestão de Leco, antecessor de Júlio Casares, pagou apenas cerca de 1,75 milhões de euros, 11 milhões e 800 na cotação atual, e não cumpriu os demais prazos. Com isso, o São Paulo correu o risco de ser punido pela FIFA pelo não pagamento da dívida. A punição poderia ser semelhante à que o Santos teve em 2020 por causa do atacante Soteldo. O Peixe ficou proibido de contratar durante um ano. O lateral direito Anils foi relacionado por Crespo no São Paulo para o duelo contra o Rentistas nesta quarta-feira pela Libertadores e recebeu um trote dos seus companheiros de elenco. Essa é a primeira convocação do jogador para uma partida dos profissionais. Por conta disso, seu cabelo foi raspado por Everton Felipe e o lateral esquerdo Wellington registrou o momento em suas redes sociais. No último sábado, 4 garotos relacionados para a partida contra o Mirassol pelo Paulistão também caíram no trote. Foram eles o volante Pablo, o lateral esquerdo Patrick, o lateral direito Natan e o atacante Marquinhos. Confira o vídeo. Tá diferente, coração. Agora tá... Caralho, neguinho. Vamos dar pra tesoura, mano. Deixa eu ver. Parecendo um pavão, velho. E aí, pavão? Mano, tá muito... Olha aqui de frente. Zoeira, parceiro. Camaronês, essas paradas, tá ligado? Os caras... O lateral direito Igor Vinícius concedeu entrevista exclusiva ao All Sport e detalhou a maneira de se posicionar em campo com o atual técnico, explicando como o time agora valoriza a posse de bola no ataque e dando liberdade para os alas jogarem, e ainda comparou os estilos de Diniz e Crespo. São dois técnicos que priorizam muito a posse de bola, que tem como característica propor o jogo. O Diniz gosta muito da saída de bola na parte defensiva, assume muito mais os riscos que o Crespo. O Crespo prioriza a posse de bola na parte ofensiva. É um jogo muito posicionado que você sabe a sua função e joga com a posse de bola na parte ofensiva. Essa, ao meu ver, é a grande diferença. Eu prefiro o sistema adotado pelo Crespo, porque dá mais liberdade para os alas e faz com que você participe muito mais das jogadas ofensivas. Então é um sistema ao qual estou me adaptando muito bem. Quando você consegue ter menos participações ofensivas, seus números também evoluem, o que me agrada bastante, explicou Igor Vinícius. O lateral ainda disse que os atletas que joga pelos lados do campo, inclusive, são instruídos a chutar com frequência contra a meta oponente. Ali na frente é mais a tomada de decisão do jogador. É algo que a gente treina muito finalização, muito cruzamento. A área sempre fica bem cheia, como vem acontecendo nos jogos. Especificamente para mim, eles pedem que eu arrisque os chutes, as finalizações que eles me passam. Disse Vinícius.
O lateral também falou quem é sua maior referência na posição. Minha maior referência na lateral sempre foi o Dani Alves, o Dani, e hoje a gente tem o prazer de jogar junto. É um cara que desde moleque eu sempre acompanhei, sempre vi jogando, o lateral que mais vi jogando. Sempre foi a minha maior referência na posição, disse. O jogador também falou sobre a possibilidade de disputar a Olimpíada. Sempre tive o sonho de vestir a camisa da seleção brasileira. Tenho idade olímpica, tenho isso como objetivo na minha cabeça. Estou trabalhando no dia a dia, procurando dar o meu melhor a cada partida, a cada jogo. Sei que se eu estiver bem no clube, jogando com frequência, a chance de poder jogar a Olimpíada é muito grande. Finalizou. Orejuela deve, enfim, estrear com a camisa do São Paulo nesta quarta-feira contra o Rentistas do Uruguai pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Recuperado de um entorse no joelho, o lateral direito tem tudo para ser titular em Montevidéu, já que Dani Alves, lesionado, e Igor Vinícius sequer viajou. O técnico Crespo decidiu, junto com a diretoria, poupar seus principais atletas para o confronto das quartas de final do Paulistão contra a Ferroviária, sexta-feira, no Morumbi. Como o São Paulo tem uma situação confortável na Libertadores, os atletas menos utilizados terão a chance de ouro de provar o seu valor. Vale lembrar que Orejuela não entra em campo desde dezembro do ano passado, quando se machucou durante a partida entre Santos e Grêmio pelas quartas de final da Libertadores. Desde então, o colombiano se recuperou desse problema muscular e se reapresentou ao São Paulo com condições de jogo, mas acabou se lesionando novamente. Orejuela é inclusive o único reforço do São Paulo para a temporada que não estreou ainda. Além dele, chegaram no São Paulo Bruno Rodrigues, Miranda, Éder, Benítez e William. Até então, o lateral direito só poderia atuar na Libertadores, mas com o fim da primeira fase do Paulistão, o São Paulo pode fazer mudanças na lista de inscritos que tinha nomes que já não estão mais no grupo. Em uma resenha entre dois jogadores formados na base do São Paulo, é claro que um dos assuntos foi o tricolor. Antony e Lucas Moura relembraram alguns momentos marcantes vividos no clube. Na Europa, desde que deixou o São Paulo ao final de 2012, Lucas Moura foi questionado sobre os filhos serem educados no velho continente e respondeu que essa é a intenção dele, mas também tem planos de voltar ao Brasil para jogar no clube do coração. Uma coisa que pesa muito na hora de pensar em voltar ao Brasil, até mesmo para acabar a carreira, é a educação dos filhos. Então, quanto mais eles puderem ficar aqui na Europa e ter a educação deles todos aqui, completar os estudos aqui, para mim é melhor. Mas a gente sabe que é difícil, porque eu tenho um plano de voltar ao São Paulo, jogar mais 1 ou 2 anos no São Paulo. Então isso que pesa quando pensamos em sair da Europa, disse Lucas. O último jogo de Lucas pelo São Paulo foi na final da Sul-Americana de 2012, quando ele marcou um dos gols e deu uma assistência, sendo peça importante na conquista do São Paulo. O jogador comentou sobre esse dia. Na minha despedida do São Paulo foi tudo perfeito. Ainda pude fazer um gol na final e dar uma assistência. Só faltou mesmo o segundo tempo. Eles ficaram com medo, não quiseram voltar. Eles viam que não ia conseguir ganhar no jogo, tentaram tumultuar, causar alguma coisa ali para anular o jogo, mas não adiantou, não apagou a nossa festa, não apagou o brilho daquele jogo, daquele momento para mim foi muito especial. Finalizou Lucas.